Segundo Darwin, todos os organismos, sejam plantas, animais ou bactérias, lutam para sobreviver a cada instante de suas vidas. Os mais aptos a enfrentar os desafios, em cada contexto particular, têm maior chance de sobreviver. A luta pela sobrevivência, metáfora utilizada por Darwin para a seleção natural, inspira-se no fato de que, entre os animais, alguns são presas e tendem a evitar ser devorados, outros são predadores e tendem de capturar animais que lhes sirvam de alimento ou morrerão de fome. De uma forma ou de outra, em última análise, a seleção natural significa reprodução diferencial dos indivíduos de uma população, em que os mais bem adaptados têm maior chance de deixar descendentes. A seleção decorre das restrições que o meio impõe à sobrevivência dos organismos, tais como disponibilidade de alimento, disputa por recursos com outros seres vivos, ação de predadores e parasitas, doenças e etc. Nessas condições, os mais aptos são aqueles que herdam combinações gênicas favoráveis à sobrevivência e à reprodução em um ambiente particular. Um guepardo, ao atacar um bando de gnus, está desempenhando um importante papel no processo que garante a continuidade da evolução das espécies, a seleção natural. Um gnu com uma deficiência, por menor que seja, como um defeito de visão, uma fraqueza muscular ou uma coloração diferente que diminua sua camuflagem, tem maior chance de ser capturado pelo guepardo. Isso diminui a chance de que genes eventualmente responsáveis pela deficiência sejam passados para a geração seguinte. Quanto aos efeitos que exerce nas populações, a seleção natural é classificada em 3 tipos: estabilizadora, direcional e disruptiva. Admitindo-se a variação fenotípica entre os indivíduos de uma população, a seleção estabilizadora confere vantagem aos indivíduos com fenótipos médios. A seleção diferencial favorece os indivíduos de um ou outro fenótipo. A seleção disruptiva, por sua vez, favorece os indivíduos com fenótipos extremos, em detrimento dos indivíduos médios. Um exemplo de atuação da seleção estabilizadora foi obtido em pesquisas realizadas em hospitais, nas quais se constatou que crianças nascidas com peso em torno da média, entre 3 kg e 4,5 kg, têm maior índice de sobrevivência que crianças muito grandes ou muito pequenas. Outro exemplo foi obtido por um pesquisador que, ao recolher pássaros de determinada espécie mortos durante uma tempestade, constatou que a maioria tinha asas muito pequenas ou muito grandes em relação à média. Uma hipótese para explicar esse fato é que a tempestade atuaria como agente seletivo, eliminando preferencialmente os pássaros com asas de tamanhos extremos e preservando aqueles com asas de tamanho médio. Quando ocorrem mudanças ambientais e um fenótipo antes desfavorável passa a ser favorecido, fala-se em seleção direcional. O aparecimento de linhagens de bactérias resistentes a antibióticos e de insetos resistentes a inseticidas são 2 bons exemplos. Nas populações bacterianas, sempre estão surgindo por mutação bactérias capazes de resistir a diversas substâncias tóxicas, entre elas os antibióticos. Na ausência dessas substâncias no meio, as bactérias mutantes não levam nenhuma vantagem sobre as bactérias não mutantes, selvagens, sendo logo eliminadas pela competição com estas últimas. Entretanto, se houver bactérias mutantes capazes de resistir a um antibiótico presente no meio, eles tenderão a se multiplicar, pois a droga agirá como agente seletivo, matando as bactérias selvagens e deixando os recursos do ambiente à disposição das bactérias mutantes resistentes.
Seleção disruptiva é aquela que favorece os indivíduos portadores de características extremas em uma curva normal, enquanto os indivíduos médios levam desvantagem. Esse tipo de seleção leva à diversificação da população, favorecendo os extremos e eliminando a média. Em um exemplo hipotético, se uma espécie de pássaro tivesse apenas 2 tipos de alimento, sementes duras e larvas escondidas na madeira, seriam favorecidos aqueles dotados de bico fino e delicado, que teriam mais facilidade em capturar as larvas, e o de bico maior e mais forte, capaz de quebrar sementes. Pássaros de bico intermediário levariam desvantagem por não serem muito hábeis na obtenção de nenhum dos 2 tipos de alimento. A coloração de certas espécies de aves e de mamíferos muda em determinadas épocas do ano. Durante o longo inverno da região ártica, por exemplo, a coloração escura de muitas aves e mamíferos torna-se branca, o que constitui uma adaptação à mudança do ambiente, agora coberto de neve. No verão, a coloração desses animais volta a ser escura, ocultando-os no ambiente de cores mais escuras da estação quente. Esse exemplo marcante de adaptação, denominado camuflagem, pode ser definido como a propriedade de os membros de uma espécie apresentarem uma ou mais características que os assemelham ao ambiente, dificultando sua localização por espécies com as quais interagem, sejam elas predadores ou presas.